Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Reforma tributária é aprovada na Câmara dos Deputados. Ainda hoje nós vamos saber como o agronegócio será afetado e se haverá aumento de impostos para o setor. Você vai ver também. Brasil assume presidência temporária do Mercosul. Lula volta a falar em criação de uma moeda única para o bloco econômico. E mais, o governo do PT relança programa de aceleração do crescimento, o PAC. A primeira obra ocorrerá na ferrovia Oeste-Leste. E de olho na próxima safra, com perda de renda no campo, a área plantada de milho no Brasil vai recuar, é o que apontam diferentes consultorias de mercado agrícola. Você vai ver também que o agronegócio não tem onde guardar a safra recorde. Um levantamento da Abimac mostra um déficit de armazenagem de mais de 118 milhões de toneladas. E lá em Mato Grosso, você já vai acompanhar montanhas de milho a céu aberto, uma realidade na região de Sorriso, grande município do estado. No cenário externo, a Rússia afirma que não há motivos para renovar o Acordo do Mar Negro, que permite a exportação de grãos e fertilizantes da Ucrânia. Você acompanha a partir de agora tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro e segundo turno o texto base da proposta de reforma tributária. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, eram necessários pelo menos 308 votos e a proposta de reforma teve 382 votos a favor no primeiro turno e 375 a favor no segundo turno. Agora os parlamentares irão analisar os destaques, que são os pedidos de alteração no texto para enviar a reforma tributária para o Senado brasileiro. A Frente Parlamentar da Agropecuária divulgou 10 itens da reforma tributária que foram negociados para apoio da bancada do agro ao texto. Vamos conferir. Primeiro deles, você vê alíquota zero dos produtos da cesta básica, alíquota do agro reduzida em 60% da alíquota de referência, isto é, 40%, melhor dizendo, da alíquota de referência. Esta alíquota de referência ninguém sabe até o momento quanto será. Terceiro item, produtor rural, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, que fature até 3,6 milhões por ano, não será considerado contribuinte, podendo optar pelo término caso tenha interesse. Haverá também direito ao crédito presumido nas operações com produtores não contribuintes. O crédito presumido será definido em lei complementar. Mais destaques na sua tela: a produção de biocombustíveis seguirá o que foi aprovado na Emenda Constitucional 123 de 2022 e mais, haverá a exclusão do termo consumo final. O IPVA não incidirá sobre aeronaves e máquinas agrícolas. Está expresso que todos os bens e serviços abrangidos pela alíquota reduzida da contribuição social sobre bens e serviços e do imposto sobre bens e serviços não poderá ter a incidência do imposto seletivo. Além desses pontos sensíveis ao agro brasileiro, como os produtos agropecuários, pesqueiros, florestais e extrativistas, vegetais in natura, alimentos destinados ao consumo humano, produtos de higiene pessoal e insumos agropecuários. Além disso, também, as cooperativas terão regime específico, assegurando o crédito das etapas anteriores. Tem mais, o produtor integrado também não será considerado contribuinte. E, por fim, será garantido o direito aos créditos dos tributos incidentes nos insumos da produção de biocombustíveis. Esses são 10 itens, por isso vocês viram na tela 10 itens separados sobre a reforma tributária e os pontos que foram negociados pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Agora a gente vai adiante analisar tudo isso
com o presidente do Instituto Pensar Agro, o Nilson Leitão. Nilson, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Eu que agradeço a oportunidade, Kellen. A gente que agradece pela sua presença, você que participou ativamente das discussões para essa negociação e que finalmente teve uma aprovação. Uma aprovação muito rápida, diga-se de passagem, Nilson. A pergunta que fica é, a reforma tributária aprovada, ela prejudica o agro? Não, o texto anterior, Kellen, ela realmente era muito ruim, o que foi anunciado pelo menos 24 horas antes. E depois disso, durante todo o dia de ontem, houve a negociação, todo o grupo de trabalho organizado pela área técnica do IPA, com a participação de todas as entidades, as 54 entidades do IPA, já tinha definido quais seriam os itens que seriam caros para o agro, caso permanecesse ausente ou de forma diferente no texto. Isso tudo foi resolvido já no final da tarde, quando o deputado Aguinaldo, relator da matéria, acatou os itens demandados pela Frente Parlamentar da Agropecuária, esses citados aí por você, e quando ele acatou todos eles, não da forma completamente como queríamos, mas temos que entender que iria ser um começo de jogo. É uma alíquota diferenciada para o agro, que já é uma grande vantagem, que era uma das propostas mais inegociáveis para nós do setor, entender que não dá para tratar o agro de forma igualitária. Nós temos uma concorrência com o mundo inteiro. Uma alíquota maior em qualquer país concorrente não passa de 8% da tributação, os que são tributados. Lembrando que o produtor brasileiro é o 22º do mundo em incentivo, em subsídio. Então, não está no céu do brigadeiro. Em terceiro ponto a isso, como argumento para ter uma alíquota diferenciada, o setor produtivo é uma indústria de céu aberto e que não tem uma logística que barateia esse transporte, não tem seguro rural suficiente, ele não tem uma estrutura estática, como você disse, mais de 118 milhões de toneladas ficarão a céu aberto, então isso atrapalha a comercialização também para o produtor rural, que vende antecipado e acaba não tendo o lucro que poderia ter. Então são muitos ingredientes e fora tudo isso, nós temos uma grande parte das propriedades brasileiras que vivem aí numa dificuldade enorme para a subsistência. Então tem uma diferença entre produtores rurais e a produção rural. Os produtores rurais, a sua grande maioria, são pequenos e médios. A produção brasileira é grande, mas concentrado em poucas propriedades, em poucos CPFs ou CNPJs. Muito bem, você claramente destacou para a nossa audiência que o agro brasileiro, ele se destaca no cenário global, apesar de contar com pouquíssimos subsídios, muito menos do que os grandes concorrentes nesse mercado mundial de alimentos. A minha pergunta aqui, Leitão, é sobre quanto mais o agro vai pagar de impostos. E por quê? Porque mesmo que o agro tenha conseguido uma alíquota diferenciada em relação a outros setores da economia brasileira, 40% de uma taxa de referência de IVA que a gente não conhece. E a minha pergunta é, isto vai aumentar impostos para o agro? Eu acho que vai alcançar pouquíssima parte de cima, mas 98,7%, para não falar 99%, do agro não sofrerá nenhum tipo de aumento de imposto. Não terá aumento para isso. A cesta básica será totalmente desonerada e a vantagem dessa nova lei é que o crédito ocorre desde o início da cadeia, ou seja, já na produção, desde o insumo. Então, quando chegar na prateleira do supermercado, é isso que hoje vem acarretando durante toda a cadeia, não ocorrerá mais. O próprio consumidor, quando comprar o seu produto alimentício no supermercado, ele saberá. Se tiver algum imposto, estará lá destacado, diferente de hoje. Você paga num quilo de arroz X reais, mas você não sabe o que é o preço do arroz e o que é o imposto que está embutido. Você saberá e será o mínimo. Toda a cadeia da cesta básica, que hoje é um problema sério de compreensão, porque cada estado tem a sua cesta básica, isso mudará, porque terá uma cesta básica única, uma nacional, e todos esses produtos estarão elencados em tarifa zero, imposto zero, isento de imposto. Isso faz uma diferença. E outros produtores, como o integrado, que o integrado é aquele que ele cria o frango para grandes frigoríficos ou suíno e assim por diante, mas ele é um prestador de serviço na sua propriedade, ele está totalmente isento
e até uma faixa de 3.600.000 reais de receita anual também está isento de estar incluído no sistema tributário nacional. Muito então, bem. É claro que vai ser muito baixo isso que vai alcançar. Você disse que uma prateleira de cima, o que me leva a crer que são os grandes produtores que devem ser os mais afetados por aumento de impostos com a nova reforma aprovada. Só para deixar claro o que você também trouxe para a gente, de acordo com o texto aprovado, o produtor rural, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, que fature até 3,6 milhões por ano, não será tributado com o IVA. Os demais serão, por isso você coloca também esse certo alívio mencionado por você em que 90% não seriam impactados. Eu vou adiante porque muita gente nos mandou perguntas, Nilson, querendo saber sobre a incidência de impostos sobre insumos. Hoje a cadeia é praticamente isenta ou paga uma taxa de 2%, 3%. Com um IVA de 40% de algo que a gente não sabe qual vai ser a taxa de referência, há uma grande preocupação sobre quanto mais toda a cadeia agro vai precisar desembolsar em impostos. Quanto mais? Nisso, a grande maioria ficará isento, vai continuar sendo o mesmo caminho para melhor. Porque, na verdade, toda a cadeia alimentar não entra no imposto seletivo, então produtos como defensivos, fertilizantes e tudo mais já está também nessa situação separada, garantindo que não haverá aumento do preço de alimento. Esse foi a grande fixação do nosso debate e a grande vitória que o agro teve nesse primeiro momento. O que tem que se compreender é quando se fala que 60% será de isenção, 40% será tributado, pode ser de 25%, pode ser de 30%, pode chegar a 10%, pode chegar a 12%, mas as cadeias que serão com tributo zero, ou aquelas que serão isentas, também vai crescer dentro da lei complementar. Tem que lembrar que é uma proposta que foi aprovada na Câmara Federal em 2 turnos, terá o Senado 2 turnos, terá muito debate e reformulação, e a PEC, ela não tem limite para parar, Kelly. Se tiver as mudanças no Senado, volta para a Câmara tiver qualquer mudança, volta para o Senado novamente, mais uma vez, mais 2, mais 3, mais 10. Não tem limite, até que tenha um acordo que possa chegar. O limite do final desse projeto é que não tenha nenhum aumento de tributo para o agro brasileiro em nenhum tamanho. Ah, vai ter, né? Vai ter, pelo menos na camada mais cima da prateleira, como você disse. Pode ocorrer que tenha por outros fatores. Agora, o crédito vai ter para poder fazer a compensação, nenhum vai ter prejuízo, dizer, olha, vou empobrecer, o governo vai aumentar a sua sociedade comigo. Não há como fazer essa afirmação ninguém, exatamente porque agora, casa a casa, as cadeias estão entendendo o que foi aprovado. Até esse momento, o crédito está sendo muito bem garantido na cadeia, então o que você compra mais caro, você comprou o insumo e você vendeu o seu produto, você vai ter esse encontro de contas. Então você não vai ter esse prejuízo dentro da sua conta corrente, dentro da sua receita, dentro do seu ganho. Então é muito difícil falar que vai ter aumento de impostos. Eu acredito que não terá até o final do projeto. Muito bem. Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agro, que é o braço pensante ali da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a bancada do agro com 347 parlamentares. É do Instituto Pensar Agro que saem também as diretrizes para os parlamentares no Congresso Nacional. Nilson Leitão é o presidente do Instituto Pensar Agro. Eu agradeço demais pela presença, pelos esclarecimentos. Volte sempre. Eu agradeço, que ele tem que parabenizar os parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária. Quem votou nesse projeto negociado pela Frente, negociou pela redução do custo do alimento, pela isenção do pequeno e médio produtor brasileiro e para fazer com que a cadeia alimentar ela seja de fato isenta de tributação. Obrigada, Nilson. Até a próxima. E com a rápida aprovação da reforma tributária, a nossa audiência enviou muitas dúvidas sobre como será a incidência de impostos no agro a partir de agora. Para esclarecer algumas dessas dúvidas, a gente vai receber o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, o Renato Conchon. Conchon, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Prazer estar falando com você e com todos que nos acompanham.
Da mesma forma, Conchon. E vamos direto ao ponto. Eu vou pedir para você acompanhar, junto com a nossa audiência, a primeira pergunta que já chegou. Vamos ver. A dúvida é do Estevão Guimarães. Ele enviou uma questão que diz assim: haverá a incidência de novos tributos sobre a produção agrícola? Responde para a gente, Conchon. Boa pergunta do Estevão, Kellen. O que acontece? Essa reforma tributária, quando a gente discute reforma, a gente imagina que agora que aprovou na Câmara e agora vai seguir para o Senado, como o Nilson explicou, o que acontece? Aprovada essa reforma, e quando entrar em sanção, em validade, todos os nossos problemas de tributação no Brasil acabaram. Vamos com calma. Essa reforma tributária, ela tratou da tributação sobre o consumo. Ela não mexeu em nada na tributação sobre a renda. E aí a gente lembra o imposto de renda pessoa física da atividade rural, o FUN rural ou outras questões, o ITR, não foram tratados nessa reforma. Essa reforma tratou da junção do ICMS e do ISS, que hoje são tributos estaduais e municipais. Será criado um novo tributo denominado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que ficará sob a gestão dos estados e dos municípios. Concomitante, o PIS, PASEP e a COFINS, que são contribuições federais atuais, passarão a ser um único tributo denominado CBS, Contribuição de Bens e Serviços de responsabilidade da União. Ou seja, nós temos hoje 4 tributos, a PIS, a COFINS, o ISS e o ICMS, que serão juntados. Tem a questão do IPI também, que é federal hoje, e entrou nessa reforma. Mas, basicamente, é o seguinte, respondendo à pergunta do Estevão, teremos novos tributos? Teremos a substituição de alguns tributos atuais por novos tributos. A ideia é que, ao longo dos próximos anos, estes novos tributos vão entrando em campo, né, com o aumento gradativo de alíquota e, consecutivamente, a alíquota dos tributos atuais vai reduzindo. Ou seja, são novos tributos, tem a questão da transição, mas a ideia é que, ao final desse processo, os tributos sejam substituídos. Interessante. Eu vou aproveitar para enganchar aqui uma outra pergunta que também veio da audiência, do pessoal da Cultivar, e eles querem saber se o produtor rural pagará mais impostos pela venda de grãos como milho, soja e sorgo. Eu acho que está na mesma direção da primeira pergunta, por isso a necessidade de aprofundamento da sua parte. Por favor. Claro, ótima pergunta. A primeira pergunta que o produtor rural tem que se fazer hoje é: bom, caso sancionada essa reforma, eu terei impacto? A pergunta é: o produtor rural tem um faturamento superior a 3 milhões e 600? Por que eu faço essa pergunta? Porque, como o Nilson Leitão explicou, se a PEC for aprovada, sancionada da maneira que foi aprovada na Câmara dos Deputados, o produtor rural que fatura até 3 milhões e 600, ele não é contribuinte direto do IBS, da CBS, que eu falei anteriormente. Mas se ele quiser ter direito aos créditos dos insumos, do fertilizante, da semente, do defensivo, da muda, enfim, da ração, se ele quiser, na compra desses insumos, virá com crédito de imposto. Se ele quiser se creditar disso, ele vai ter que falar que ele quer ser contribuinte desse tributo. Se ele não quiser ser contribuinte do tributo, ele vende a sua produção, aí, lembrando, o corte é até 3 milhões e 600, e ele não é contribuinte do IBS. Portanto, ele não paga na saída, mas lembra que ele pagou na entrada dos seus insumos, tá? Se ele não for contribuinte, quando ele vender esse produto, a soja e o milho, no exemplo, para uma trading, para uma cooperativa, para uma agroindústria, essa agroindústria terá direito a um crédito presumido, que será calculado pelo Conselho Federativo num segundo momento. Não é agora que a gente discute isso. Então, a agroindústria adquirente tem o direito ao crédito presumido. Pois é, se ele for pessoa física, se ele ficar de fora do modelo. Se ele se inserir no modelo do IBS, ele transferirá o crédito
sim, e aí sim, eventualmente ele tem que pagar algum recolhimento de tributo, mas ele vai transferir o crédito integral para essa trading, para essa cooperativa. Lembrando que, se ele for contribuinte, esses produtos, soja e milho, que tudo indica não, que foi aprovado, é que eles tenham a alíquota reduzida quanto comparado à alíquota cheia, que foi o que o Nilson explicou anteriormente aqui no ar. Para fechar esse ponto e nós passarmos para a segunda pergunta, que veio também da audiência, a ProSoja Mato Grosso nos disse em algum momento de uma apuração que fez com eles, que desta maneira o produtor, ele é taxado na produção, mas ele não se beneficia do crédito, porque o crédito vai ser uma segunda parte, como por exemplo, as tradings. Esse raciocínio que eu entendi, posso ter entendido errado, está correto? Olha, vai depender muito, eu acho que são muitas interpretações. Como eu falei, e repito, independente para o pequeno, para o médio ou para o grande produtor, quando ele comprar o insumo dele, vai ser transferido um crédito que vem desses insumos na sua aquisição. A pergunta que esse produtor vai ter que se fazer é: eu quero me creditar e recuperar esse imposto? Quanto que isso vale? Se ele falar que quer se creditar disso, ele tem que ser contribuinte do tributo, como eu falei. Okay. Por isso a opção. Se ele não for contribuinte, tá tudo bem, ele não vai pagar e a agroindústria pega o crédito presumido. Se ele for contribuinte, ele vai ter que fazer o balanço. Lembrando que são produtores acima de 3 milhões e 600 de faturamento. Perfeito. Ótimo. Okay? Vamos para a próxima pergunta. Colocar no ar agora a pergunta que veio do Gil Bandeira. Acho que você já deu a dica e já respondeu, mas vale a pena reforçar. O Gil pergunta: o pequeno produtor vai ser atingido por aumento de tributação? Vai ser, Conchon? A pergunta é: o que é o pequeno produtor para o Gil? Se ele for um pequeno produtor que fatura até 3 milhões e 600, ele não vai ter a oneração na saída dos seus produtos. Se ele quiser se recuperar do crédito, aí sim que ele tem que ser contribuinte. Então vamos imaginar, é uma questão bastante interessante, Kelly, que é o seguinte: na PEC está descrito que a venda de produtos hortícolas serão isentos, serão alíquota zero, serão isentos. Ou seja, quando ele vender, vai ser zero. Então imagina que o Gil, ele produza batatas, por exemplo. Ou seja, a saída dele é de batata, é hortícola, vai ser zero. Se ele se creditar na compra no caso da semente, do fertilizante, ele vai ter o crédito, vai vender a zero e ainda ele fica com direito a crédito que ele poderá solicitar a restituição. Mesmo sendo um pequeno produtor que fatura R$1 milhão ou R$500 mil. Então, o produtor, sim, ele vai ter que fazer conta. É preciso fazer conta nesse momento para saber se ele vai querer, se ele vai poder se recuperar desse crédito sobre os insumos ou não. Excelente. Antes de passarmos para a próxima arte com perguntas da audiência, tem muitas outras que eu recebi, por isso eu estou olhando aqui no celular. Você disse há pouco que essa reforma tributária não mexeu no ITR, não mexeu no imposto de renda. Nós recebemos aqui uma pergunta da Carmen Pérez. E o ICSM e o ITR vão sofrer alterações? Vamos lá, Kelly, desculpa. Qual que era o primeiro tributo que você falou? Tá, o ICMS? Aqui está escrito ICSM. Será que foi uma inversão? ICSM e ITR. Eu acho que deve ter sido uma inversão. ICSM não existe. Perfeito. Nós temos o ICMS. Deve ter sido uma inversão. Sim, que aí sim, o ICMS, que hoje é um tributo estadual, passa na tendência, no segundo momento, é que ele morra, né, perfeito, ao final da transição e se torne o IBS, que será de competência estadual e municipal, de uma maneira que vai, ao longo do tempo, subindo a alíquota do IBS e caindo a alíquota do ICMS. Okay. Então, esse sim vai mudar. ITR, na questão não. do ITR, não. Essa reforma tributária aprovada na noite de ontem e discutidos os apensos hoje, não mexe no ITR. Continua tudo igual como está atualmente. Muito bem, vamos para mais uma pergunta da audiência. Roda na tela. Quem escreveu para a gente foi o Daniel Marques. E ele diz: a taxação das emissões de gases pela pecuária é verídica? Pergunta do Daniel. Responde para a gente, Conchon. Ótima pergunta, Daniel. Existia a preocupação até na noite de quarta-feira.
Existia essa possibilidade. Mas veja só, não é uma taxação da emissão da pecuária. Era a possível incidência, por exemplo, dos tributos, do imposto seletivo sobre alguns produtos que causem mal ao meio ambiente e à saúde pública. Então, poderia haver uma interpretação no futuro que a emissão dos gases prejudica o meio ambiente e assim haveria uma tributação. Diante dessas preocupações, e não era somente essa, tá, Kelly? É importante dizer que, por exemplo, existia uma corrente parlamentar que queria tributar com o seletivo, que é um adicional, os agrotóxicos, os agroquímicos. Por quê? Porque, segundo os argumentos, o pessoal falava como causa mal ao meio ambiente ou à saúde humana, tem que tributar. Era uma preocupação real da CNA. Então, nós endereçamos essa questão no imposto seletivo. E lá nós adicionamos um dispositivo, e foi acatado e aprovado pela Câmara, que diz que os produtos que tiverem uma alíquota reduzida não sofrerão incidência de imposto seletivo. O agrotóxico, o agroquímico, que a gente trabalha com alíquota reduzida, conforme já foi falado, e os produtos alimentares, por exemplo, os alimentos processados, que terão alíquota reduzida, logo não devem ter incidência sobre essa taxação. Então, a preocupação é válida, mas ela não está presente no relatório aprovado a partir de agora. Muito bem. Roda a pergunta que tem mais. Vamos ver? William Buligon, ele mandou uma pergunta para a gente querendo saber: o setor de máquinas e implementos vai sofrer muita alteração? Responde para a gente, Conchon. Boa pergunta também do William. Vai sofrer alterações. Se é muita alteração, a gente tem que realmente calcular diante dessas novas realidades. Porque, como você falou, é importante primeiro saber o seguinte: qual é a alíquota desse tributo ainda? Estima-se que seja algo em torno de 25%, mas é fato que nós não temos essa alíquota ainda. Então, hoje, é importante dizer para o William que a grande maioria das máquinas e equipamentos, se a gente falar apenas de ICMS, a gente lembra do convênio ICMS 52. A gente já discutiu em outras oportunidades aqui, né, Kelly? E esse convênio ICMS, ele reduz a base de cálculo do ICMS atual, ou seja, as máquinas e os equipamentos têm algum benefício do ICMS. Como eu falei, o ICMS tende a morrer ao longo do tempo, e com isso todos os benefícios fiscais, e o convênio 52, e no novo tributo, IBS mais a CBS, será aplicado sobre as máquinas e equipamentos. Então pode sim, realmente, ao final dessa transição, haver um aumento dos preços por conta desse aumento da tributação sobre máquinas e implementos. Agora, havia uma dúvida também sobre incidência de IPVA para máquinas agrícolas. Esse ponto foi dirimido, não haverá IPVA para máquinas agrícolas. Também, correto. Boa pergunta. Existiu o risco. Na noite de quarta-feira, havia a possibilidade de cobrança do IPVA sobre aeronaves para pulverização. E isso, no texto aprovado ontem, nós também conseguimos, junto com a FPA, colocar um destaque, uma emenda, no sentido de que não haverá incidência de IPVA sobre máquinas, equipamentos e aviões de pulverização. Excelente. Antes da gente passar para a primeira, eu preciso explorar algo que você deixou aqui para a gente aprofundar. Você disse, não sabemos qual vai ser a alíquota neutra, estima-se que ela vai ser de 25%, então o agro pagaria um IVA de 40% desses 25% que são estimados. Hoje a gente vai acompanhar mais detalhes ainda aqui no Hora H do Agro. Ouvimos o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e aqui em entrevista à Jovem Pan ele disse que projeta 35% nessa alíquota neutra, chamada alíquota padrão ou de referência. Quando saberemos qual vai ser essa alíquota? É quase que um cheque em branco? A gente aprovou uma reforma sem saber qual vai ser a alíquota? Esse dado seria importante realmente a gente ter tido essa informação dos dados da própria Receita Federal, sem sombra de dúvida. Isso nós não temos dúvida. Agora, é importante destacar que a alíquota do imposto será aquela necessária para fechar o caixa da União, dos estados e dos municípios.
estima-se que seja 25%. Já vi alguns exercícios falando que seria algo em torno de 28%. Já vi exercícios falando com 32%. Então, realmente, a gente vai meio que tateando no escuro. É importante destacar que a preocupação é real no sentido de saber o limite que nós temos para que não haja um aumento de carga tributária para o setor. E por isso, nós da CNA, junto com outras entidades, vamos agora, ao longo dessa próxima semana, sentarmos, debruçarmos sobre os cálculos para saber exatamente qual que seria esse limite. Porque se a alíquota for 35, 40, é 40% disso. Talvez a gente tenha que brigar por uma redução ainda maior. Quando saberemos qual vai ser a alíquota padrão? O Senado Federal que vai calcular, Kelly, okay. É difícil. Nós temos projeções e simulações. O dado oficial é importante que se pergunte e se faça diretamente para a Receita Federal. Excelente. Colchão, para dar ritmo, vamos para a próxima. Na tela, pergunta da nossa audiência. O Carlos está questionando se a reforma tributária vai atingir a sucessão de propriedades de pai para filho. Vai, Colchão? Boa pergunta, Carlos. Poderá. É difícil afirmar que haverá, porque neste momento a Câmara dos Deputados debate a questão do ITCMD. Ora, Renato, mas você falou no começo que essa reforma mexe na tributação sobre o consumo. É verdade. Entretanto, tem alguns dispositivos que nós já conversamos aqui, que é a possibilidade da tributação do IPVA. Mas o IPVA é sobre o patrimônio. Exato. Ele mexeu na tributação, a reforma mexeu na tributação sobre o consumo, mas alguns itens sobre o patrimônio. Por exemplo, o IPVA, o IPTU e também o ITCMD. Neste caso, o ITCMD, ele incide sobre a sucessão familiar, né? Que a gente sabe que é um tributo estadual. Quais são as mudanças do ITCMD aprovadas na Câmara? Que haverá uma gradação de alíquotas, poderá haver, e também a questão de tributação de patrimônio declarado no exterior. Então, é possível que haja uma tributação sobre Calma, deixa eu reformular, desculpa. Hoje existe o ITCMD, hoje já incide sobre a transferência de patrimônio. Poderá haver mudanças, sim, nesse tributo. Haver o texto que será aprovado, tem algumas emendas que estão sendo debatidas nesse momento pela Câmara dos Deputados. Renato Colchão, a gente poderia ficar horas aqui, porque são centenas de perguntas da audiência especializada em agro, querendo saber com profundidade o que vai mudar na prática na vida do campo. A gente vai voltar a conversar certamente. Agradeço demais a você, que é coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Colchão. Volte sempre. Te agradeço, Kelly. Desejo um abraço a todos, um bom final de semana. Um abraço. A você também. Obrigada. E vamos ainda mais fundo nesse debate sobre reforma tributária. A gente convidou mais um especialista, a Gabriela Rosa. Ela é coordenadora de Jurídico e Tributário da BMJ Consultores Associados. Também se debruçou sobre esse texto da reforma e vai trazer detalhes para a gente. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Kelly. Bom estar aí. Obrigada pela presença. Primeira questão que vocês da BMJ nos chamaram a atenção é de que foi incluída uma emenda à PEC que prevê uma contribuição estadual sobre produtos primários e semi-elaborados para que haja um investimento em obras de infraestrutura para substituir a contribuição de fundos estaduais, como, por exemplo, o FETAB de Mato Grosso ou o Fundeinfra de Goiás. O que isso significa? O que estados que não têm essas contribuições passarão a ter e os que têm mudarão a alíquota? Conta pra gente. Bom, Kelly, a ideia basicamente aqui foi fruto do acordo que foi feito, inclusive, com o governador Ronaldo Caiado. Isso foi uma coisa que foi falada pelo relator Aguinaldo Ribeiro em plenário, que isso foi fruto dessa negociação e que, nesse caso, a ideia basicamente é criar uma contribuição, ela está lá prevista, para que os estados possam instituir sobre produtos semi-elaborados e produtos primários, para que isso possa ser investido em fundos associados à infraestrutura. A ideia aqui é que até o ano de 2043, essa cobrança possa ser instituída. O entendimento se isso vai poder gerar novas contribuições ainda é prematuro a gente dizer, mas a tendência
é que isso preserve principalmente aquelas contribuições que a gente tem. A verdade é que isso poderia ter sido uma oportunidade para extrair essa contribuição que foi foco de muita dificuldade e muita retração pelo próprio setor que se viu, de alguma forma, prejudicado nesses estados que implementaram, mas em vez de ter essa oportunidade de extrair, foi preservada essa contribuição e, de certa forma, garantida até 2043, que é um período mais extenso até que a transição dos tributos. 2043, só para deixar claro, até 2043, essa contribuição incidindo sobre o agro para fins de melhoria de infraestrutura, que é o que está escrito, e isso para estados que não têm esse fundo pode gerar a formação desse fundo, ou seja, uma contribuição adicional incidindo sobre o setor agro. É isso que eu entendi, está correto, Gabriela? É uma possibilidade de os outros estados que não estão nesse contexto, mas que se insiram na janela temporal que está prevista na proposta, venham a incorporar essa contribuição. Outro tema que eu gostaria de tratar com você é como vai ser a forma e o prazo para ressarcir os créditos da exportação. Isso ficou claro? Não, esse foi um dos temas que pode ser considerado uma derrota nas articulações da bancada ruralista e no setor de agro como um todo. Por quê? Foi trazida essa colocação de que se você não tem um texto na Constituição dizendo um prazo máximo para o ressarcimento de crédito, a gente vive um contexto de muita incerteza. Hoje o ICMS representa um bolo significativo de créditos acumulados na exportação. E o que a PEC aprovada prevê é que uma lei complementar irá dispor sobre a forma e o prazo. Então, a garantia, neste momento que a gente tem, é nenhuma de que esse prazo pode realmente ser curto. Significa, então, que a saída do imposto está garantida, mas o retorno via crédito não está? Exato. E aí é um problema. Quando a gente está falando de desoneração das exportações condicionada ao pagamento do crédito, aquele exportador só realmente vê essa desoneração quando o crédito é devolvido. E aí, quando a gente não tem um prazo, tem um risco aí de ter créditos acumulados, como a gente tem no sistema hoje. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Né? Foi criado o conselho para viabilizar isso, de alguma forma evitar que isso aconteça. Mas existem outras oportunidades, outras situações na nossa Constituição que uma lei complementar é prevista para regulamentar a matéria e a lei nunca saiu. Então, é um risco que se tem em mente. O que você está dizendo como advogada tributarista, como especialista em tributos aqui no Brasil, é que pela sua vivência, pela sua história, quem espera créditos, o governo devolver algum dinheiro, está esperando há bastante tempo, porque isso, na prática, pouco ou nunca funcionou aqui no país? Isso é uma realidade que não necessariamente os estados que não fazem a devolução dos créditos fazem porque eles embolsam esse capital, que de alguma forma eles não querem fazer essa devolução. Mas quando a gente está falando de uma cadeia produtiva complexa como a do agro, existem vários elementos, vários elos na cadeia que se perpassam por diferentes estados. E aí a realidade que se coloca é cada estado quer de alguma forma passar a conta para o outro. Então, não, essa operação aconteceu uma parte aqui, eu apenas fiz a operação de envio da mercadoria, eu fiz apenas a parte relacionada à questão aduaneira e portuária. Então, eu não tenho a obrigação de devolver esse crédito. Essa é uma resposta que, por exemplo, estados como São Paulo sempre dão e de alguma forma tentam devolver a conta para estados como Mato Grosso do Sul, que ficam com o grosso da cadeia produtiva. Ok. Última pergunta, quando que a nova regra da reforma tributária vai entrar em vigor? A gente teve aprovação na Câmara, a data esperada é quando, Gabriela? A gente tem uma cadeia, um cronograma que foi criado, basicamente a gente tem uma janela de alguns anos, ela foi inclusive encurtada nesse processo de negociação, mas basicamente a gente tem uma expectativa do governo de enviar uma transição, uma regulamentação em 2024, aí a gente tem, a partir de 2026, a cobrança de uma alíquota teste de 1% do IVA dual, ou seja, 0,1% do IBS e 0,9% da CBS. A partir de 2027, a gente tem a cobrança integral dessa contribuição sobre bens e serviços, e entre 2029 e 2032, a gente tem a cobrança do IBS, que acontece aquela janela que a gente ouviu agora há pouco, que é o ICMS vai decaindo, sendo cobrado cada vez menos, e o IBS é cobrado cada vez mais. Muito bem. Gabriela Rosa, coordenadora de Jurídico e Tributário da BMJ Consultores Associados, obrigada pelos esclarecimentos. Volte sempre.
Eu que agradeço. Até a próxima. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou a aprovação da reforma tributária. Segundo ele, as tradings serão as grandes beneficiadas quando a avaliação se refere à reforma tributária no agronegócio. Vamos conferir um trecho da entrevista concedida à Jovem Pan News. Mas a quem interessa, eu quero concluir, a quem interessa essa reforma tributária? Quem é que é o grande beneficiário dela? As grandes indústrias do país. Nós produzimos mais de 30 milhões de toneladas de grãos no estado de Goiás e, de repente, tudo aquilo que eu arrecadar e que foi exportado, que é a grande maioria, quase 80%, tudo aquilo eu vou entregar para trading, que nunca na vida plantou um pé de soja, de milho, e de repente vai ser a grande beneficiária. Ela é o destino final. Destino final é quem importou. Então, tudo aquilo que nós goianos aqui trabalhamos, os brasileiros produziram, tudo aquilo vai ao destino. O destino é quem? A exportadora. Esse está batendo palma hoje. Esse sim. Esse está aplaudindo. A mega empresa brasileira, que não é competitiva, está aplaudindo isso aí. Muito bem, obrigada, Ronaldo Caiado, pelos detalhes. A entrevista completa está disponível nas nossas redes sociais. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver que o Brasil assume a presidência do Mercosul. O presidente Lula volta a falar em criar uma moeda única para o bloco econômico. O que isso vai significar na prática para o comércio agrícola do agro? A gente conta a seguir. Eu espero você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro, aqui na tela da Jovem Pan News. O Brasil assumiu nesta semana a presidência temporária do Mercosul, bloco econômico composto por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Durante a cúpula do Mercosul, o presidente Lula voltou a citar a criação de uma moeda única. Vamos conferir. Em 2022, o intercâmbio intra-Mercosul somou 46 bilhões de dólares. Não é pouco, mas está abaixo do auge registrado em 2011, de 52 bilhões de dólares. A adoção de uma moeda comum para realizar operações de compensação entre nossos países contribuirá para reduzir custos e facilitar ainda mais a convergência. Falo de uma moeda de referência específica para o comércio regional que não eliminará as respectivas moedas nacionais. Para tratar deste tema, a gente convidou José Carlos de Lima, sócio-diretor da Marquestrate. José Carlos, seja muito bem-vindo. Olá, Kellen. É um prazer estar aqui com você e com todo o seu público. Da mesma forma. A pergunta primária é o que é uma moeda comum no Mercosul que está sendo tão defendida pelo Lula?
Então é curioso, né, a gente ter aí citado aí pelo Lula, né, já é a segunda moeda que ele propõe criar, né, lembrando que recentemente nós tivemos a proposta dos BRICS e agora tem aí a proposta de uma moeda do Mercosul. Primeiro, é importante considerar que uma moeda comum nada mais é do que uma moeda em que você tem, digamos, um elemento de valor que é balizado junto aos países que são, digamos, signatários dessa moeda. Hoje nós temos, além aqui, né, muito conhecida, é o euro, né, que acaba tendo um bloco econômico ali, né, da Comunidade Europeia. Ainda há outra moeda comum, que é aqui no Caribe, bem como ali na África, mas o que é importante a gente considerar é que são realidades de países completamente diferentes que acabam adotando a moeda para tentar facilitar o seu comércio, ou seja, as próprias transações comerciais. Interessante. Qual seria o impacto nas transações comerciais do agro? Seria uma menor dependência do dólar ou até do yuan, como a China quer, e aí o real perderia, ganharia força? O que impacta para o agro? Explica para a gente. Bom, primeiramente eu acho importante a gente colocar duas coisas, né? Quando a gente começa a falar em agronegócio, a gente precisa considerar que, de repente, a própria transação comercial do Brasil em yuan com a China, ela com certeza traria muito mais benefícios aqui para o Brasil. Até porque a partir do momento que você pode vender um produto nacional para a China e a China pagar em yuan, na prática isso significa que o Brasil poderia driblar uma situação política, uma política interna que a China tem, que tem a ver diretamente com o volume de dólares que dá entrada no país. Ou seja, hoje um importador chinês ele tem uma cota de importação que é uma preocupação do próprio governo com relação à entrada de dólares do próprio país. O que acontece? A partir do momento em que você passa a ter uma transação feita em yuan, você teria muito mais possibilidade dos exportadores brasileiros aceitarem ou, de repente, vir a ter um mercado consumidor maior na China. Ou seja, nessa realidade, eu vejo o yuan muito mais interessante do que a própria moeda que está sendo proposta para o Mercosul. Até porque o Mercosul foi criado lá em 1991, nós estamos falando aí praticamente, né, mais de 20 anos, né, há 30 anos que a gente teve esse Mercosul criado, e desde então o que nós temos notado é que a Argentina tem cada vez menos tido relevância na economia aqui do Brasil. Interessante. Então, entre uma moeda única e o uso de yuan nas transações do agro, você acha mais provável e benéfico o yuan do que essa moeda única que o Lula está defendendo para a Mercosul. Para finalizar, a pergunta é, se essa moeda única defendida pelo presidente da República virar uma realidade, isso vai demandar quanto tempo? Então, é muito boa a sua pergunta, porque uma coisa é a gente criar uma moeda comum, outra é tentar criar as bases para que essa moeda possa funcionar. E aqui tem uma grande diferença. Nós temos, por exemplo, hoje uma Argentina que convive com uma taxa de inflação aí da ordem de 114% inflacionada e uma taxa de juros de 97% ao ano. Aqui no Brasil nós temos uma taxa de juros de 13,75% e uma inflação de 4% anualizada. Ou seja, são duas realidades de países completamente diferentes e eu acho que essa diferença inflacionária é que vai ser o grande limitador para essa moeda. Eu acho muito difícil e pouco provável que ela realmente saia do papel, Kelly. Ou seja, essa moda pode não pegar, né? Zé Carlos, muito bom te receber. Volte mais vezes com mais tempo para a gente fazer análises ainda mais diversas para o agro. Você é muito bem-vindo. Obrigado, Kelly, e sempre à disposição. Obrigada. Agradecemos ao José Carlos de Lima, que é sócio-diretor da Marquestrate. A Safras e Mercado Consultoria projeta uma queda na área de milho na próxima temporada. A empresa revela que há projeção de recuo de 3% até 5% da área da safra verão, devido a uma perspectiva de margens menores aos agricultores. Vamos conferir o que disse Paulo Molinari, analista da Safras e Mercado. Provavelmente nós devemos ter alguma redução de área naquelas localidades, naqueles estados onde a demanda por milho de verão não é assim tão agressiva. Por exemplo, no centro-oeste do país, algumas regiões da Bahia, por exemplo, e devemos ter reduções naquelas localidades onde o milho tem uma boa safra de verão e tem espaço para redução de área. Por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, o sul do Paraná, talvez Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, uma queda de área de verão de 3% a 5% pode ser plenamente possível devido às situações de preços que nós estamos vivendo nesse momento. Essa redução de área de verão, ela não ocorre já 5 safras, né? A última safra foi que nós tivemos uma redução de área, foi a safra 17 e 18.
Muito obrigada, Paulo Molinari, por antecipar essa tendência para a nossa audiência aqui no Hora H do Agro. E agora, essa imagem, vejam só, imagens de montanhas de milho a céu aberto. Já é uma realidade essa situação em áreas de Mato Grosso. O presidente do Sindicato Rural de Sorriso, Sadi, nos enviou a fotografia da cooperativa Coavil. O cenário reflete a dificuldade para guardar a safra recorde que está sendo colhida no Brasil. É bem provável que a gente comece a ver mais e mais imagens como essa. Isso é reflexo da dificuldade para guardar esse grão, falta armazém no país. Inclusive, um levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAQ, revelou que a estrutura para armazenagem de grãos no Brasil nos últimos anos não cresceu no mesmo ritmo que a produção agrícola. A produção agrícola cresceu muito mais. E com uma safra recorde nessa temporada, o déficit de armazenagem no país já supera a marca de 118 milhões de toneladas. Nas nossas contas, isso significa que cerca de 37% da safra de grãos não tem onde ser guardada. Vamos conferir o que disse o representante da Câmara de Armazenagem da ABMAQ, sem antes lembrar que a falta de armazéns para estocar a safra é um dos motivos apontados por especialistas para a queda intensa do milho no Brasil. Se você pegar um histórico até o ano passado, uma média de crescimento da produção brasileira, você vê que ela cresceu ao longo do tempo, nesses últimos anos, décadas, em torno de 10 milhões de toneladas por ano. Nesse período, a nossa produção agrícola de grãos cresceu 1000%. De 90 a 2023, tem uma perspectiva de um crescimento de 1000%. E aí, você fazendo uma comparação sobre o crescimento da armazenagem, da capacidade estática de armazenagem no Brasil, você vê um cenário que todo ano ele cresceu em média 5 milhões de toneladas. Ou seja, frente àqueles 10 milhões de toneladas de crescimento anual, em média, a armazenagem cresceu só metade disso. E esse ano, em especial, ele está destacado, houve um crescimento da nossa produção acima daquela média esperada ou histórica de 10 milhões de toneladas, e a gente tem esse dado de uma produção em torno de 312 milhões de toneladas, uma capacidade estática para esse ano estimada em 194 milhões de toneladas, isso é um dado da ABMAQ, e um déficit surpreendente de 118 milhões de toneladas. Ele salta do ano passado de 83 milhões para 118 milhões de toneladas, em apenas um ano. Vale lembrar que a falta de armazéns para estocar a safra é um dos motivos apontados por especialistas para a queda intensa do milho no Brasil. Sem essa infraestrutura, os agricultores precisam liberar o cereal em momento de maior oferta do grão no campo, o que faz também com que os preços tendam a recuar. E ainda falando de grãos, a Rússia informou nesta semana que não vê motivos para renovar o Acordo do Mar Negro, que expira no dia 17 de julho. O tratado assinado entre russos e ucranianos permitiu durante a guerra que as exportações de grãos e fertilizantes ocorressem pelo Mar Negro em segurança. Moscou argumenta que há obstáculos às suas próprias exportações e, para renovar o acordo, quer que o seu banco agrícola estatal seja reconectado ao sistema global de pagamento SWIFT, alvo de sanções. A agência de notícias Reuters noticiou que a União Europeia estaria considerando o pedido russo. No fim desta semana, o porta-voz do Kremlin afirmou que a decisão final sobre o tema ainda não foi tomada. E o governo anunciou a primeira obra do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que ocorrerá na Ferrovia de Integração Oeste-Leste. O lote da ferrovia lançado nesta semana terá 130 quilômetros de extensão e vai passar por 7 municípios baianos. A ferrovia vai permitir o escoamento de minério da região sul do estado e de grãos do oeste baiano. Segundo o governo, o percurso total da ferrovia terá mais de 1.000 quilômetros e vai ligar o porto de Ilhéus, na Bahia, a Figueirópolis, no Tocantins, ponto em que se conectará com a ferrovia Norte-Sul. E agora é a hora do manejo aqui no Hora H do Agro. Você já ouviu falar em podridão das vagens na cultura da soja? Esse é um problema que tem chamado a atenção de muita gente e nós vamos tratar disso a partir de agora. Para essa conversa, a gente recebe o Andrei Boico. Ele é gerente de desenvolvimento de mercado da Irrara. Seja muito bem-vindo, Andrei. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma, você viaja muito pelo Brasil. Qual é o cenário dessa doença no país? É uma doença?
É uma doença nova, que surgiu com maior severidade há 3, 4 safras e que tem causado muita preocupação, especialmente no Mato Grosso, na região do Médio Norte, que nós chamamos também de região da BR-163. Ela tem causado danos expressivos, 30% até 40% de perda de produtividade, porque ela afeta diretamente o grão de soja, que é o principal e único componente de produção da lavoura. Então ela provoca muitos prejuízos para o agricultor. É uma doença que ainda não se sabe muita coisa. Recentemente se tem mais informações sobre o agente causal, o patógeno que causa essa doença. Interessante, você disse que não se sabe muita coisa. Por isso, inclusive, a gente pediu ajuda de pesquisadores para a gente compreender esse cenário. Vamos ouvir o que o pessoal do Fitolab tem para nos dizer. Essa sintomatologia a gente vem observando desde 2018, aqui no Médio Norte Mato-Grossense, na região da 163. E a gente tem observado isso principalmente nos materiais indeterminados, tá? E na safra 2020, 21, 22, a gente teve uma incidência muito alta dessa problemática. Danos de praticamente aí de 30% até 50% de grãos avariados dentro da cultura da soja. Então essa doença ela comete aí na cultura da soja, a gente tem observado essa sintomatologia já na fase final, próximo aí depois de 80 dias de emergência. Isso está muito associado também à condição climática, ou seja, chuvas, precipitação depois dos 50 a 70 dias. E aí a gente tem uma maior frequência dessa sintomatologia e isso independe de variedades. Tá? O que a gente observa é uma sensibilidade dos materiais que são mais doentes do que outros. E a gente também está trabalhando hoje com a questão de manejo, envolvendo a presença de palha, escolha de materiais. A gente vem trabalhando também com a questão de tratamento de semente e trabalhar o programa de fungicidas como um todo. Não exclusivamente focado na anomalia, mas sim em reduzir o dano das manchas, principalmente mancha-alvo, cercóspora e antracnose, dentro da cultura da soja. Muito bem, a gente continua buscando essas respostas e a pergunta para você, Andrei, é o que a Yara está fazendo para auxiliar os agricultores no manejo desta doença. A Yara é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento. A nossa missão é contribuir para que a agricultura brasileira continue alimentando e movendo o mundo. E a gente faz isso levando produtos para que o agricultor possa resolver os problemas que ele tem, inclusive a podridão das vagens. Nós temos um portfólio de fungicidas para a cultura da soja, produtos que têm alta eficácia para o manejo das principais doenças que já existem na lavoura, como, por exemplo, ferrugem, a cercóspora, as DFCs, a mancha-alvo. Então nós temos o Fusão, o Sugoi, Absolute Fix e também o Aprove. São produtos registrados e de alta eficácia. Nós oferecemos esses produtos para o agricultor resolver esses problemas e nós sabemos que esses fungicidas também têm alguma eficácia para diminuir a severidade da podridão das vagens. Além do uso dos fungicidas, que outras formas de manejo são eficientes para conter o problema da podridão? Isso é muito importante porque o fungicida isoladamente ele não vai resolver o problema. Vai ser necessária a adoção de uma série de práticas, o Dr. Éder falou um pouco sobre isso, desde a escolha da cultivar mais adequada, que tenha maior tolerância à doença, o plantio na melhor época, um correto manejo da fertilidade do solo, escolha de sementes de sanidade comprovada, o uso de tratamentos de semente, a manutenção de uma camada de palha, ou seja, uma série de práticas de manejo que vão ser extremamente importantes para ajudar a diminuir a severidade dessa doença. O fungicida faz parte disso e nós podemos ajudar os agricultores exatamente nesse quesito. Que bom, Andrei. A gente quer sempre mais ferramentas para ajudar no manejo das lavouras, para incrementar a produtividade e renda no campo. Volte sempre, você é muito bem-vindo. Agradeço o convite, muito obrigado. Obrigada, Andrei Boico, gerente de desenvolvimento de mercado da Yara. Muito bem, obrigada pelas explicações dos pesquisadores, dos profissionais. E a gente segue adiante porque eu tenho um recado para você. Muitas lavouras vêm sofrendo com o quebramento de hastes e o apodrecimento de vagens nas últimas safras. Estudos de diferentes instituições identificaram que uma das causas pode ser a ação dos fungos Diaporte, Pomófisis e Coletótricum. Neste cenário, o uso de fungicidas robustos é essencial. E a Yara tem um portfólio de alta tecnologia para proteger a rentabilidade da sua lavoura. A proteção começa na semente, por isso trate as suas com Certeza N. Quer um fungicida imbatível no controle das doenças? Vá de Fusão, de eficácia comprovada pelos especialistas. E conte também com o fungicida premium mais completo do mercado, Sugoi.
E a Prove é o fungicida para soja com amplo espectro para o controle de diversas doenças. Acesse irrara.com.br ou o QR Code da tela e saiba mais. O Hora H do Agro fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Irrara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Realização Jovem Pan News.